Duas rainhas e dois destinos. Vou falar com vocês sobre Mical e sobre Esther. E quero falar sobre o quanto as nossas escolhas determinam os nossos destinos. O quanto o posicionamento que temos na vida em relação aos nossos destinos fazem toda a diferença. O povo de Israel acreditava que o significado dos nomes das pessoas influenciavam diretamente nos seus destinos, porque à medida que eram pronunciados, eles denunciavam a identidade de uma pessoa. Eles afirmavam, melhor dizendo, a identidade de alguém. Mical tem um significado muito interessante. Predisposta ao sacrifício e aquela que se preocupa com os demais. Mas nós vamos ver no decorrer da história de Mical, em paralelo com a história de Esther, que significa estrela, qual o posicionamento de Mical e se realmente ela fez jus ao seu nome, e qual o posicionamento de Esther e se ela realmente fez jus ao seu nome. E Esther, lembrando que antes dela ser a rainha Esther, ela era uma mulher simples, comum do povo judeu, que se chamava Hadassa, e depois o nome dela foi mudado. Hadassa, só por motivo de curiosidade mesmo, significava murta, que é uma planta que cresce no deserto sem água. Ela sobrevive, ela é capaz de sobreviver ao pior deserto. E nós vamos ver nessa pequena história que eu vou contar para vocês que só aqueles que conseguem sobreviver ao deserto são capazes de caminhar em direção ao seu destino, se posicionando estrategicamente, sabendo esperar o tempo certo. E a Bíblia diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E vamos ver quem agiu e como influenciou o seu destino. Mical, então, era filha do rei Saul, a filha mais nova, e Saul falou o seguinte para o povo judeu: olha, quem derrotar aquele gigante que está ameaçando o nosso povo, eu vou dar a minha filha em casamento. Mical era uma mulher lindíssima, era uma mulher, então, independente, porque ela era filha do rei, portanto, da realeza, vivia ali com todos os luxos. Então ela não dependia de homem algum. Era a mulher independente da época. Mulher cuja autoestima era muito boa, porque era, além de ser lindíssima, era filha do rei e agora estava sendo muito concorrida. Todos os homens daquela região, os solteiros, desejavam aquela mulher. E era uma mulher, diga-se de passagem, realmente desejável. E aí você sabe que a mulher desejável, ela vai atrair toda espécie de homens. Homens interesseiros, mas homens também muito leais, muito fiéis. E atraiu um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi, então, foi ali e derrotou aquele gigante e teve Mical como esposa. Agora falando de Esther. Esther concorreu a um concurso de Miss. Ela foi uma das Miss ali para se casar com o rei Assuero, que tinha deixado a sua esposa Vasti, porque Vasti não estava o honrando como rei. Ela estava pensando só nela, na sua reputação, e ele queria uma mulher companheira que andasse com ele como rainha. Então Esther ganha aquele concurso e é coroada rainha. E tem aqui uma diferença, porque Assuero não conhecia a Deus. Então, quem dessas duas tinha tudo para viver melhor? Uma mulher que se casa com um homem que conhecia a Deus, temente a Deus, ou uma mulher que se casa com um homem que não conhecia? Claro, Mical tinha tudo para ser mais feliz, mais bem-sucedida, porque não era um jugo desigual, vamos dizer assim, no linguajar bíblico. Porém, Mical
ela não tem atitudes muito corretas. No início, ela ama o seu marido a ama, eles se dão muito bem, mas no decorrer da história, aparecem os obstáculos da vida e as perseguições, porque quando você faz o que é correto, o mal sempre vai se levantar para destruir. Quando uma família está andando corretamente, o inimigo não fica satisfeito e quer destruir aquela família. E assim foi com Davi e Mical. Porém, Mical pensou apenas na sua própria vida, na zona de conforto que ela vivia ali, e não visualizou o seu destino com aquele homem, não visualizou as promessas de Deus que se cumpririam com certeza na vida dele. Deus tinha promessas de que Davi seria o próximo rei, mas Mical simplesmente lava as mãos e ela inventa uma mentira ali para o seu pai, quando ela obriga o seu marido a fugir porque ele estava sendo perseguido, mas ela não vai com ele, ela não vai para o deserto com ele, ela não o acompanha no meio da luta. E hoje nós vemos essas situações, mulheres fracas que não estão ao lado dos seus esposos na hora da dificuldade, na hora da luta, quando tudo que eles precisam é de uma mulher companheira. Então, Davi vai embora e Saul casa Mical com outro homem por causa dessa mentira que Mical inventou, porque ele estava perseguindo Davi, porque Mical fez tudo errado. E aí Davi, quando ele descobre, ele arruma mais outras 3 mulheres. Então, Mical não foi uma mulher sábia ao ponto de manter ali o seu casamento, de lutar pelo seu casamento. Mas Davi, apesar do momento de raiva em que ele ali se relaciona e até se casa com essas outras 3 mulheres, porque na época era permitido, ele depois busca essa mulher de volta. Nós vemos Esther. Esther, ela casou-se com o rei Assuero, e no momento em que ela passou uma dificuldade, uma ameaça de que o seu povo, que era escravo ali na Babilônia, seria destruído, Esther, ao contrário de Mical, sacrifica a sua própria vida. Ela proclama um jejum, ela diz: eu vou me prostrar diante de Deus, se eu tiver que morrer por isso eu morro, mas eu vou. E um homem, quando vê uma mulher maravilhosa, tão bem vestida, com autoestima lá em cima, e as mulheres conhecem as armas certas. Primeiro, a arma espiritual, porque sabendo que as nossas armas da nossa milícia, da nossa guerra, do mundo espiritual, não são carnais. Diz a palavra de Deus, são poderosas para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ela sabia que a primeira arma que ela tinha que usar era a arma espiritual. Mas ela também conhecia suas armas de mulher. Ela sabia como agradar o seu marido, como agradar um homem. Ela sabia. Então ela se vestiu ali de uma forma irresistível. E quando o rei Assuero viu Esther, ele se derreteu todo. E ele disse: qual o teu pedido, minha rainha? E até a metade do meu reino eu vou te dar. Mas ela sabia que aquela guerra não seria ganha ali, no âmbito físico, e não naquela hora. Ela sabia que ela tinha que preparar o terreno, porque ela era uma estrategista. E uma estrategista, uma mulher estrategista, ela sabe que ela tem que permitir que o inimigo ache que está vencendo a guerra e mostre as suas armas, para que no momento certo ela haja na direção de Deus. É na oração que ela vence a guerra, ela sabe disso. E por isso Esther diz ao rei: olha, eu vim aqui para lhe convidar para um banquete, meu marido. E ela também convida o seu inimigo, porque a palavra de Deus diz no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborde.
E, aliás, quem escreveu esse salmo foi justamente Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, Esther, ela convida o seu inimigo, ela convida o seu marido, e ali ela faz um banquete. E naquela ocasião, ela convida para um segundo banquete. E aí, quando o seu inimigo está bem ali, tranquilo, armando uma forca para enforcar o seu tio, Mordecai, querendo destruir o seu povo através de um decreto, ela está pensando em estratégias de como livrar o seu povo, de como livrar a sua vida. E no segundo banquete, ela então diz ao rei: olha, a minha petição é salvar a minha vida e a vida do meu povo que está sendo ameaçado por esse homem mau que aqui está. Então o rei, amando a sua rainha, completamente apaixonado, completamente derretido pelas armas que agora, como mulher, ela também soube usar, também convencido pela ação divina, porque ele havia tido um sonho em que na noite, aliás, ele não conseguia dormir, né? Não foi um sonho, ele não conseguia dormir à noite. Ele acorda e pede para os seus súditos lerem o livro das crônicas do que foi realizado. E eles leem sobre a história de Mordecai, que denunciou espias que queriam destruir o reinado dele. E ele fala: o que se fez a esse homem? Nada se fez. Nessa hora, Ramã, que era o inimigo do povo judeu, que era o inimigo de Esther, entra ali. Então, entre o primeiro e o segundo banquete, isso vai acontecer. E ele fala: Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? E ele pensa: só posso ser eu este homem, né? A rainha me convidou para um banquete, me convidou para outro banquete com o rei. E ele diz: ponha num cavalo do rei, peça para o seu melhor homem conduzi-lo na cidade com as vestes reais, com o anel do rei no seu dedo, e diga ao povo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele diz: faça isso com Mordecai, você. Então ali começa a ruína de Ramã, porque Deus começou a agir por Esther, porque era uma mulher de oração. Ao contrário de Mical, que quando Davi assume o trono e manda buscá-la, e realmente ela era uma mulher empoderada, ela era uma mulher que seduzia, era uma mulher linda, que o seu atual marido veio chorando atrás dela sem querer perdê-la. Mas agora Davi a toma de volta para mostrar poder, porque assim era entre os reis daquela época. Mas ela então teve uma segunda chance, uma chance como Deus estava dando para ela, de agora ser uma mulher sábia, que vai andar ao lado do seu marido. Mas não, ela começa a criticá-lo pelas suas manifestações de alegria, quando vence uma guerra e vem com o povo celebrando, dançando, porque assim era o costume, e ela critica. Então Davi a condena a estar isolada e ela morre sem ter filhos, sem suscitar descendência. Enquanto Esther foi honrada, o rei Assuero manda enforcar Ramã na forca que ele mandou fazer, e honra Mordecai, honra Esther, e manda que todo o povo adore ao rei, ao Deus de Esther. Então, quero deixar essa palavra para você, mulher de fé. Se posicione como você deve se posicionar para que Deus te honre e não seja uma mulher fácil que se entrega para qualquer homem. Não, jamais. Espere em Deus e faça o que Deus te manda fazer, e no momento certo Deus vai te honrar.